Secretário, foi anunciado hoje que você irá a Roma para a missa inaugural do Papa. O Papa Léo, em diversos momentos, se pronunciou com fervor sobre a condição dos migrantes. Como você concilia o que o Vaticano disse sobre compaixão pelos migrantes com as políticas da administração Trump? O Papa, apesar de ser tratado como uma figura política, não é uma. Eles lideram a Igreja Católica Romana na Terra. A Igreja tem fortes ensinamentos de doutrina social que considero compatíveis. Também somos compassivos com os migrantes. Na minha opinião, a migração em massa não tem nada de compassivo. Não há compaixão em fronteiras abertas que permitem o tráfico de pessoas. Não há nada de compassivo sobre... Tampouco para o povo americano ao inundar nosso país com indivíduos que são criminosos e predadores de nossas comunidades. Não há nada de compassivo nisso tudo, mas eu aconselharia a todos vocês e a todos. Entendo que há a tentação de cobrir o papado como um cargo político, mas não é. É um cargo espiritual. E é um que... Há ensinamentos sociais alinhados com a fé e o evangelho. Mas eu não acredito que esses são incompatíveis com uma política nacional que tenta prevenir a migração em massa, que não é compassiva com as pessoas que estão sendo traficadas para o nosso país e também não é compassiva com as pessoas no país que sofrem gravemente. Quando 1 milhão de pessoas vêm aqui ilegalmente, se 1.000 delas são criminosos, perigosos, essas são muitas vítimas. E isso também não é justo nem compassivo. Então, a propósito, eu quero dizer, e eu não quero ser sarcástico, mas o Vaticano tem regras sobre quem pode entrar e quem pode ficar. Então todo lugar tem isso. É o que se faz para proteger a soberania. Somos a nação mais compassiva do mundo. Anualmente, 1 milhão de pessoas imigram legalmente para os Estados Unidos da América de forma permanente. Residência permanente. Nenhum outro país é tão compassivo quanto nós, e fazemos isso há muito tempo. Mas não podem ser 5 milhões de pessoas por ano que vêm com 4 milhões ilegalmente. Isso não é sustentável e não há nada de compassivo nisso para os americanos? Secretário, seus comentários sobre migração em massa são obviamente corretos, não é compassivo. A jornada que os migrantes têm que fazer é obviamente devastadora. Acho que a preocupação que as pessoas têm sobre a compaixão é que elas pensam na mega prisão em El Salvador, acusada de tortura e superlotação de prisioneiros, e eles dizem que essas são políticas de dissuasão com certeza, mas não são compassivas. Eu me pergunto como você responderia. Agora essas prisões, isso é toda propaganda anti-Bukele, isso não é verdade. Eles estão errados, quero dizer. Eles odeiam Bukele. E então eles inventam essas coisas e podem se quiserem, mas não é verdade. As pessoas que foram removidas deste país eram criminosos perigosos. Esses não eram migrantes. Esses são criminosos. Ok, existem migrantes ou pessoas que vêm aqui, eles violam a lei porque quebraram nossas leis de imigração. Essas pessoas são deportadas para seus países de origem. Esses são criminosos perigosos, que a Venezuela não aceitaria. Esses eram membros treinados da Gangue Aragua e do Mara Salvatrucha, 13, gangue de salvadorenhos deportados para seu país. Ser afiliado a gangues é crime em El Salvador. E é por isso que eles conseguiram. Você nem poderia viver em El Salvador. Você não podia andar pelas ruas de El Salvador, agora é um dos países mais seguros da região. É por isso que o presidente Bukele tem uma taxa de aprovação de 90 e poucos %. Mas voltando ao seu ponto, há uma diferença entre um migrante e um migrante criminoso. E se alguém está neste país ilegalmente, nossa lei diz que você deve deportá-los para o país de origem. A maioria dos países aceitará seus migrantes, mas alguns não. Mas se você é um migrante criminoso, então você será deportado, idealmente, para o seu país de origem. Porém, o regime venezuelano não aceitaria os gangsters venezuelanos. Então tivemos que encontrar algum lugar para enviá-los. O que eles não vão estar é no nosso sistema prisional, porque você sabe onde as gangues de prisão crescem e se metastizam, dentro das prisões. Assim, a Mara Salvatrucha, 13 surgiu no sistema prisional da Califórnia e depois migrou para El Salvador. E, claro, teve uma presença nos Estados Unidos, então eu acho que, no final do dia, eu seria muito cuidadoso com isso, porque a migração ilegal é uma coisa. A migração ilegal por criminosos que entram no país e cometem crimes terríveis é uma categoria completamente distinta. Por quanto tempo eles deveriam ficar na prisão? Quem são esses, as pessoas que foram deportadas para El Salvador? Eles precisam retornar a El Salvador pois são gangsters. Membros de gangues criminosas de El Salvador poderiam ser aceitos na Venezuela, caso fossem enviados para lá. O presidente Bukele ofereceu-se para enviá-los à Venezuela. Há membros da gangue MS-13 que são salvadorenhos.
Esses também estão naquela prisão. Deportamos alguns deles. Obviamente são cidadãos salvadorenhos, não americanos. Eles são salvadorenhos ilegais nos Estados Unidos da América, membros de gangues. E eles estão sob a jurisdição das leis de sua nação. Não lamentaremos as leis de sua nação sobre os membros da gangue venezuelana. Teríamos os enviado para a Venezuela, mas o país não os aceitaria. Oferecemos aos membros da gangue que estavam no país enviá-los legalmente à Venezuela. Como os venezuelanos não os aceitaram, encontramos um local alternativo onde não estarão no sistema prisional dos Estados Unidos da América, recrutando novos membros enquanto estão na prisão para que possam sair e cometer mais crimes em nosso país.